Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 2 do podcast Sonho de Vendedor. Este podcast que foi criado para compartilhar dicas, truques e técnicas da arte sagrada das vendas através do seu personagem principal, a saber, o vendedor. Eu sei que você sabe, mas não custa nada lembrar. Se você está assistindo esse podcast pelo nosso canal no YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sino das notificações para receber todas as novidades de vídeos e lives, como também apertar o joinha para nos dar essa moral. Também deixe seu comentário, se você está gostando ou não, e sugestão de temas para as próximas entrevistas e próximas lives. E se você está escutando este podcast pelo seu agregador de podcast preferido, não deixe de seguir o Sonho de Vendedor. Hoje o nosso convidado vem de Recife, daqui mesmo da capital pernambucana, Romualdo Cartacho. Vamos debater um pouco, conversar um pouco sobre as histórias de Romualdo, seu perfil, sua formação, sua ideologia política, através do seguinte tema: comprar é dar um voto? Vender é pedir um voto? Rapaz, essa conversa vai dar o que falar. Seja muito bem-vindo, Romualdo. A casa é sua. Romualdo, para mim é uma honra imensa ter você como convidado do meu podcast, um dos grandes incentivadores desse meu projeto. Na verdade, para quem ainda não sabe, você é um dos caras que me deu a ideia lá atrás de fazer um podcast. E dessa ideia fomos amadurecendo. Você me apresentou a tecnologia do podcast, como é que eu poderia explorar, para fazer ele para a igreja, para fazer ele para vários temas. E aí começamos um voltado para o comentário clubista de futebol, né, falando dos 3 clubes de Pernambuco, e começamos este. E temos a honra de ter você conosco. Seja muito bem-vindo. Aqui a casa é sua, afinal de contas, você é o mentor, é o que nos colocou esse gás para começar esse projeto. Seja muito bem-vindo, Mumu. Muito obrigado, meu amigo. Amigo de muito tempo já, né? Na verdade, eu não tinha a ideia de que você ia levar a ideia do podcast até esse nível, né? Mas é bom, é interessante saber que você gostou da ideia, que você achou interessante, que encontrou valor na ideia. Eu acho que é um meio que a gente ainda vai usar muito, né? É um meio de comunicação que as pessoas ainda... É muito embrionário, mas já tem um público muito alto e muito fiel devido à facilidade que tem, tanto de você gerar o produto, né, programa, como a facilidade que você tem também de receber ele. Então, meus parabéns pela sua disposição e vontade. Eu agradeço e agradeço muito também pelas sacadas. Afinal de contas, nos nossos brainstorms semanais e até às vezes diário, a gente consegue ter várias ideias e vários pontos que, se a gente fosse colocar em prática, eu acho que daria para a gente fazer um livro só dessas ideias que a gente vai tendo ao longo do tempo. Mas, Mumu, você é um personagem, né, de vendas, que a gente chamou para contar um pouco da sua história, e é um personagem de vendas peculiar, tem uma marca própria, um jeito próprio de falar, um jeito próprio de cativar, um jeito peculiar. É diferente de todo tipo de qualquer que seja. Se existem vendedores diferenciais, você é diferencial, você é diferente também deles, por causa até desse seu jeito de tracionar, conversar, às vezes com um bocão enorme, que o coração é tão proporcional ao tamanho do volume do som que sai de sua boca. Eu quero saber, e o povo precisa saber, né? Afinal de contas, eu conheço você, mas o público precisa conhecer, aqueles que ainda não o conhecem, quem é Romualdo Cartacho? De onde ele vem? Qual é a sua origem? Quem é sua família? Filho de quem? Casado? Tem filhos? Conta um pouco da tua história, Mumu, pra gente. Quem é esse Romualdo? Bora lá. Eu sou o mais velho de 4 filhos, né? Então, minha mãe foi desquitada numa época em que ser desquitada era um crime, né? Era um pecado enorme, era quase que levar o nome de prostituta.
mas casou, pouco tempo depois casou de novo, né? Então eu tenho 3 irmãos, mais 2 irmãos por parte de pai e um irmão por parte de mãe, né? Meu pai também casou de novo, eu tenho uma irmã por parte de pai, né? Meu pai é advogado, hoje em dia já está meio que aposentado, né? Minha mãe foi a vida toda enfermeira, né? Meu padrasto é economista, trabalhou na Sudene a vida toda, então eles é quem foram basicamente responsáveis pela minha formação, tanto meu padrasto como minha mãe. Meu pai menos, apesar que gosto muito dele, mas ele sempre foi um pouco mais ausente. Estudei a vida toda sempre em escola paga, porque era uma exigência do meu pai, né? Ele pagava, como ele não teve essa oportunidade, ele proporcionou, né? Então, eu fiz o primeiro vestibular da minha vida, eu fiz para economia, então me formei em economia. Fui funcionário público do metrô do Recife durante 5 anos. Aproveitei um momento lá da empresa para poder pedir demissão. E quando eu pedi demissão, eu fui trabalhar na minha área, que era economia. Fui trabalhar em mesa de operações de banco. Na época, você tinha os bancos regionais, então eu trabalhei no Banorte. De lá do Banorte, eu era um estagiário, eu saí, recebi uma proposta para trabalhar no Banco BMS, que era o antigo Banco Mossoró, é um banco basicamente muito regional, né? E de lá do Banco Mossoró, eu fiz um teste de trainee para o finado também, Banco Econômico. Todos os 3 bancos que eu trabalhei faliram. Que curiosidade. Mas foi uma época que faliram quase todos, né? E eu então eu passei por um processo de trainee muito disputado no Banco Econômico, para ser gerente. Fiz um curso de trainee, eu acho que 4 meses de aula, 8 horas de aula por dia, estava já insuportável. E depois disso que eu virei gerente, com 6 meses o banco fechou. O banco fechou, quem conseguiu ser demitido antes do banco fechar, recebeu tudo direitinho e pôde buscar a vida, né? Quem não conseguiu ficou preso no banco durante quase 2 anos, que foi o tempo que o banco levou para se definir de quem era. Então, ora ele foi Excel, que patrocinou o Corinthians, depois foi Bilbao e Vizcaya, que era um banco espanhol, e depois terminou incorporado por alguém. Aí foi que o banco pôde demitir as outras pessoas. Nisso aí eu trabalhei no Diário de Pernambuco, né, no jornal aqui Pernambuco, muito antigo, né? O maior jornal, o jornal mais antigo em circulação da América Latina. Hoje em dia está numa crise enorme. Ele pertence a um conglomerado muito estranho que se chama Diários Associados, que foi fundado por Assis Chateaubriand, o mesmo que fundou a TV Tupi. A TV Tupi pertencia ao grupo Diários Associados. Bom, e aí, eu fui lá para trabalhar numa parte de estatística chamada IVC, que é um Instituto Verificador de Circulação. Então, trabalhei com estatística, foi onde eu passei a conhecer muita coisa de TI, planilhas, programas, softwares, coisas bem embrionárias ainda, mas deu para conhecer muita coisa. E de lá eu fui trabalhar na Nilsup, né? Isso era aí em 99, a gente estava próximo do bug do milênio. E eu fui trabalhar lá, e lá eu fui trabalhar na área de compras, e depois virou um setor específico de administração de vendas, e eu, depois de muitos anos lá, eu saí de lá, parti com um amigo para uma coisa própria, não estava lá indo muito bem, né? E aí eu fui chamado, nesse meio tempo, para voltar do Sul para a área comercial. Né? Já tinha alguma coisa de área comercial lá. Na verdade, a área comercial minha foi desde a época de banco, porque tanto mesa de operações como a parte, principalmente, de gerência bancária, é vendedor. Né? Eu sempre digo que vendedor é a profissão mais antiga do mundo, não é a prostituição, porque prostituta tem que se vender. Se ela tem que ser vendedor. Então, é a profissão mais antiga é vendedor, não é prostituta. Prostituta vem depois. Até porque ela também teve que aprender as técnicas de venda para poder explorar esse trabalho, né? Exato. Você já imaginou uma prostituta sem graça? Ela não se vende, fica parada na rua o tempo todo. Entendeu?
Então, eu sempre digo, a profissão mais antiga do mundo é vendedor, não é prostituta. A prostituta, antes de virar prostituta, de fato, ela tem que se vender. Ela tem que se vender. Entendeu? Ela tem que se preparar, ela tem que se maquiar, tem que se arrumar, ela tem que saber dar um sorriso, ela tem que saber encantar o cara. Então, tudo isso são técnicas de venda que a prostituta usa. Então, essa é a profissão mais antiga do mundo, né? E o vendedor é uma... E cuidado com o termo, porque o termo hoje é profissional do sexo, né, Romualdo? Né? Sim, mas antigamente era prostituta, entendeu? Certo. Continue. Então daí veio mais essa parte de vendas, né, focada na área comercial. Elas já existiam antes, como eu disse a você, mas era na área bancária. Né? E na área bancária foram basicamente quase 4 anos isso aí. Né? E voltou de novo agora, eu digo, mas em 99, né? Voltou com mais uma parte técnica, né? Essa parte mais de TI. E aí, daí, foi o percurso de algumas poucas empresas, né? Todas elas muito boas, onde eu tive boas experiências e guardo boas recordações, algumas estávamos juntos, né? E outras não. Mas é como eu digo muito, que uma diz, vender é uma arte, não é arte. A arte é você pintar um quadro, a arte é você compor uma música, a arte é você, né, ter um talento de futebol, mas não é arte. Vender não é arte. Pode ser que Michelangelo tivesse sido um péssimo vendedor, entendeu? Pode ser que Castro Alves, o poeta, fosse um péssimo vendedor também. Então, vender não é arte. Entendeu? Eu lembro muito uma historinha de Ariano Suassuna, que ele dizia que trabalhava no escritório de advocacia até que envolvia em cobrança. E um certo dia, depois de muitas presepadas que ele tinha feito já em relação à profissão dele, o dono do escritório chegou e disse, cara, eu vou te demitir porque você não serve para isso. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Vender para mim, não é arte. Não é arte, é certo? O prostituta que se vende ao profissional do sexo, como diz, ela não está praticando nenhuma arte para fazer aquilo. Está entendendo? Então, não é uma arte. Vender é como você vai ser uma outra profissão qualquer. Não existe uma faculdade para vendas, mas existe uma formação para vendas. Né? Mas então, isso não está longe de uma arte. Tá, então você acredita que não é uma arte, mas o fato de ter pessoas diferenciadas, sei lá, que vendem melhor do que outras e que conseguem ainda ver as dificuldades da venda ou as dificuldades da vida, que geralmente o vendedor ele tem uma história que vai ao lado, que dá combustível para ele buscar aquela venda até o final, e muitas vezes até sem capacitação técnica, sem as técnicas de vendas, sem o solution selling da vida, sem aquela bagagem de certificações, ele ainda consegue sair do outro lado com a venda. Então, o termo que nós usamos, arte, é muito no sentido de ele usar muito o improviso em muitos momentos para conseguir desenrolar. É mais no sentido de arte, nesse sentido. A gente sabe que vender é uma profissão das mais antigas. Hoje em dia, e já foi muito criticada, discriminada ou desvalorizada, né? No sentido, no passado, porque vender é sinônimo de enganação por muitas pessoas, né? Que tem aquele negócio do papinho de vendedor. Hã? Ainda entendeu? Ainda o pilantra, um famoso step 1, quando ele quer aplicar um golpe, ele sempre vai aplicar fazendo o quê? Vendendo alguma coisa. Sempre é assim. Né? Ele vai vender terreno na Lua, ele vai vender bilhete de loteria premiado. Então, quando você vai atrás dessa história de um step 1, é sempre um vendedor que está envolvido. É sempre uma lábia de um vendedor, entendeu? Mas o que eu digo sempre é que não é essa lábia que vende. Na verdade, eu vou usar um termo que o meu padrasto usa muito. Você tem que encontrar o otário na rua, né? Sai um monte de esperto e só um otário. A caça é aquele otário, esse tipo de vendedor. Então, quando ele dá de sorte de encontrar o otário, pronto, ele tirou a sorte grande. A gente vê aí, né? Então,
Isso carrega, logicamente, o estigma ruim de vendedor, né? Mas isso que você falou, eu me lembro muito do seguinte. Eu disse a você que eu fiz um processo de trainee de 4 meses no Banco Econômico. E chego eu, na época o Banco Econômico tinha agência aqui em tudo quanto é lugar, e primeiro chegou um amigo meu, numa agência para quem é aqui de Recife, lá no Recife Antigo. E próximo ao Recife Antigo, nessa agência, era a conta da Cimento Nassau. E na época, o velho lá, que eu não me lembro bem agora o nome, ele ainda era vivo, né? E era o cara que ia trabalhar de calça de tergal, camisa de tergal combinando e sandalhão de couro. Seu João Santos. Na época, o seu João Santos ainda era vivo. E um desses gerentes amigos que terminou os treinos comigo, chegou lá, recebeu as contas, observou que aquela conta dele não tinha um cheque especial. Aí foi lá e mandou o cheque especial para ele. Quando a secretária foi lá pegar, ele mandou o cheque especial. E o cheque especial, ele era da cor azul e ele tinha um cheque comum, que era da cor amarela. Aí mandou. Aí quando mandou o cheque para ele, a secretária, quando ele entregou, disse: que cheque é esse dessa cor? Ah, seu João, disse que seu cheque é especial. Aí ele se levantou da cadeira, pegou os cheques, voltou na agência na mesma hora. Quem foi que mandou dar isso aqui para mim? No meio da agência, para mim. Ele é o gerente, seu João. Opa, seu João, não sei o quê, prazer, isso e aquilo. Aí, seu João, o que é isso aqui? Não, um cheque especial com limite maravilhoso. Ele: para que isso? Não, veja, o senhor tem um limite do cheque. Se o senhor passar um cheque, tiver algum problema. Aí o seu João Santos, toda a fineza dele: olha aqui, seu cabra, no dia que voltar um cheque meu aqui do banco, eu tiro tudo meu aqui desse banco. Você está me entendendo? Chama o gerente. Aí desce o gerente da agência. Ficava no primeiro. E aí eu fico pensando, cara, eu fiz 4 meses de trainee, de tudo de banco. O cara foi lá tentando viabilizar um negócio melhor, agradar o cliente, e olha o que ele ouve. Aí desce o gerente, que era, na época, um dos melhores gerentes do Banco Econômico do Brasil. E aí o cara, ele desce: que foi, seu João? Esse cabo aqui disse: não, a gente corrige isso agora, seu João. Ele rejeitou lá. Esse gerente foi um cara que, em meia hora, me deu uma aula assim, de vendas fora do normal. E ele me deu uma aula no seguinte aspecto: eu estava na agência dele, fazendo um tour em algum dia, passei na agência dele, né? E entrou um cliente que trabalhava com madeira, tinha madeireira. Aí ele grita lá de cima, né? Primeiro vê o gerente, ele grita lá de cima: ô menino, tô aí. Diz: traz para mim o papel daqueles negócios que a gente tem que ir, bota o dinheiro lá, como é que é o nome? Aí o cara: CDB. É isso aí, CDB. Traz aqui que ele vai fazer um. Aí o cara sobe, aí eu subi até com ele. Aí ele chegou lá na hora: ó, preenche aí para ele. Quanto é que vai botar? Aí o cara falou assim: 30 mil. Não é pouco? Só isso? Só 50, rapaz. Você vai vender bem esse negócio. Não rende, menino. Rende. Tá vendo? Eu não tô lhe dizendo. Aí o cara preencheu. Eu disse: meu Deus do céu, meu produto do banco, eu sabia o nome. Mas era o melhor gerente que o tinha aqui em Recife, um dos melhores do Brasil. Andava de cartão, ganhava bem, batia cota, recebia. Cara, onde é que tá? Ele disse que entrou no banco, eu conversando com ele: cara, ele veio no banco como contínuo. Eu entrei no banco para sair levando papel de um lado para o outro. Há 30 anos atrás, ele dizia isso. Então, hoje em dia é mais difícil de você chegar a isso, né? Isso. Entendeu? Hoje em dia é mais difícil. Mas é isso que eu estou dizendo. Onde é que está a arte? Onde é que está a técnica? Onde é que está essa peste toda que às vezes jogam para a gente para poder aprender e faz o cara ter um resultado desse? Provavelmente eu não ia conseguir fazer como ele. Dizer: não, agora eu vou trabalhar como ele. Ô, menino, não dá. É dele. Então, aproveitando esse seu gancho, Romulo, qual é a característica que você identifica depois desse tempo de estrada? Em 99 você foi oficialmente gerente de conta, já trabalhando em vendas, mas já teve a bagagem de vendas anterior nas outras empresas. Então, qual é a característica que você já identifica um vendedor em potencial em qualquer indivíduo? Olha, Linaldo, o cara tem que ter, aí onde eu vejo nesse gerente lá do banco velho, né? Você tem que ter identificação com as pessoas. Você tem que gostar de gente.
Se você não gosta de gente, eu não digo não, você tem que gostar de gente, você tem que se identificar com gente. Se você não gosta de gente, se você não se identifica com gente, não dá para você trabalhar com vendedor. Entendi. Porque você não vende para cachorro, você não vende para gato, você vende para gente. CPF, né, entendeu? Meu amigo? Exato. Você vende para gente. Ah, mas eu vou vender para o telemarketing. Beleza, mesmo assim você tem que gostar de gente. Menos, mas tem que gostar. É verdade. Então, essa é a característica, para mim, primordial que o cara tem que gostar de gente, tem que saber tratar gente, tem que realmente ter esse prazer de conversar com gente. Quem não tem isso, não dá para ser vendedor. Vai ser engenheiro, ficar dentro do escritório, entendeu? Vai ser programador, especialista em TI. Bom, vai fazer outra coisa. Mas vendedor não, né? Vendedor não. Agora, isso é uma coisa. A outra, tem que conhecer tecnicamente. Aí eu digo muito que tem, às vezes, o vendedor robô. Que é aquele cara que você... É o tipo do cara assim, que você tá com ele, aí o cara faz aquela pergunta de bit e byte para você ter que explicar, justificar. Aí você liga ele, aí ele começa explicando ao cara tudinho. Aí você depois tem que ligar ele, porque às vezes o cara diz onde é que eu assino e ele continua falando. Aí você tem que ligar ele para dizer que já vendeu. Né, cara? Então, tecnicismo também, ele tem que saber o momento do cara ser técnico ou não. E para mim não cabe ao vendedor ser técnico. Não cabe ao vendedor. E o pior Ele tem que ter aquele encantamento do cliente. Tem que fazer com que em 10 minutos o cara diga, pô, eu quero conhecer esse teu produto. Entendeu? É como se você estivesse apresentando a namorada ao cara. Eu imagino, às vezes, assim, olha, ela é assim, ela tem os olhos verdes, isso, aí o cara, traz ela aqui que eu quero conhecer. Entendeu? Então, você não pode ficar mais no dia, chega lá com uma baranga, porque o cara vai perder a confiança em você. Mas é esse tipo de coisa que você tem que ter. E não o cara ser um vendedor robô, bit e byte. Eu conheço alguns que são assim. Entendeu? Um até também. Ô, Maldo, você falou agora, eu me lembrei de uma conversa que nós já tivemos, de alguns vendedores que nós já encontramos no meio do caminho, que ele fica falando, aí o cliente, a gente já percebeu que estava vendido, o cliente estava fazendo outra pergunta, ele fez, peraí, deixa eu terminar. Aí ele terminou para não perder o raciocínio de todo o arcabouço técnico que ele tinha. O tesão do cara é ele passar para o cliente que ele conhece o produto. E o pior é o seguinte, quando ele está vendendo, esse tipo de vendedor ele tem um problema enorme, que é o seguinte, se o cliente não entende ou não quer o que ele está vendendo, ele entra em parafuso, porque ele diz, como você não quer isso? Isso é perfeito! Você não entendeu o que eu expliquei? Isso é perfeito! Como você não entendeu? Eu vou dizer tudo de novo! Entendeu? Eu vou dizer tudo de novo! Aí o cara só falta mandar ele pra fora e sai correndo! É mesmo assim. Então, é mesmo assim. Esse tipo de vendedor robô que tem é complicado, cara. Então você tem que tirar esse cara desse lado. Tira esse cara de vendas, bota ele para a área técnica e quando ele for em cliente, leva alguém para controlar os botões dele. Entendeu? Para avisar ele. Irmão, ó, parou, chega, stop, estátua. Entendeu? Então, o cara vai-se embora. Vamos lá. Mumbu, o papo tá super descontraído. Eu tô me acabando de sorrir aqui. Se você fosse elencar dos momentos marcantes que você já teve, qual foi o que mais lhe marcou em toda a sua carreira como vendedor até hoje? Momento mais marcante, seja ele positivo ou negativo? Não, negativo eu tenho um que, sinceramente, eu já vi muita mancada na vida, mas essa eu nunca esqueci. Eu atendia um cliente no órgão lá do Rio Grande do Norte, não vou dizer qual é a secretaria, e era uma gestora de TI. Todas as vezes que eu fui lá falar com ela, né, assim, falei com ela umas 3 vezes, sempre ela estava sentada lá, né, e conversando e tudo. E aí eu chego lá, desenvolvendo um projeto lá, né, chego um dia lá, e aí sempre ela chamava lá 1 ou 2 assessores dela lá para reunião, e aí eu estava esperando ela na sala de recepção, e ela passou umas 3 ou 4 vezes, e eu notei que ela estava
com a barriga saliente, assim, né? E, pô, tá grávida, velho. Eu não tinha nem me percebido, né? Mas bem já saliente mesmo, né? Tá bom, né? Aí a gente sentou na reunião, vieram os 2 rapazes, aí eu fui e parabenizei ela pela gravidez. Aí ela, gravidez, eu disse, você tá de quantos meses? Não, Romualdo, eu tô gorda, muito gorda mesmo. Rapaz, você sabe o que é um avestruz? Você querer procurar onde enfiar a cabeça e não ter. E aí eu digo, caraca, cometi um pecado enorme. Eu devia ter comentado era com a secretária dela, que a secretária dela ia rir da minha cara, ia dizer piada, mas ia dizer que ela não estava grávida. Ou se dissesse, ia dizer, olha, foi sua secretária que disse. Mas, assim, eu não consegui mais vender para essa mulher. Porque eu pedi desculpa e não adianta eu ficar pedindo desculpa o tempo todo. Apesar que ela não ficou chateada, mas eu me senti envergonhado. Entendi. Entendeu? Eu me senti envergonhado. Então, essa foi assim, a maior mancada que eu já dei. E eu acho assim, que a venda que eu tive, que foi mais complicada, foi uma na Chess, pelo o que ficou em jogo lá, entendeu? E que eu tive que, de repente, brigar com a empresa para fazer a coisa acontecer. E isso é muito ruim quando você briga com a empresa, porque você não briga com a empresa assim, você briga com as pessoas, né? E aí você pode, de repente, ter as pessoas ali que você brigou contra você. Eu já passei por situação dessa, de ter gente na empresa com raiva de mim, tá entendendo? Porque você brigou para a pessoa cumprir o papel dela. E isso, às vezes, é complicado, cara. É muito complicado numa área comercial, porque você promete, às vezes, ao cliente. A empresa faz você prometer aquela entrega, você promete aquela entrega, e aí ela não acontece. Você vai fazer o quê? Quem está ali no meio, entre o cliente e a empresa, é você. Então, esse foi um projeto que teve muito disso, né? Eu tive que me expor, né, um pouco, tive que ser meio grosseiro, tive que ser meio chato, que é o meu natural até, entendeu? Mas, no final, foi um projeto muito relevante para mim, até para a empresa, né? Foi um projeto muito interessante, ele foi reconhecido depois nacionalmente, no encontro das elétricas e tudo. Internamente, eu fiz o pessoal brigar com o Gartner para esse projeto. Então, isso gerou, assim, do tipo, de um lado, dizendo, cara, agora tu tem que fazer acontecer. E do outro, dizendo, não, como é que a gente vai fazer acontecer isso? E eu, caramba, um lado perguntando como é que ia fazer acontecer e o outro dizendo que eu tinha que fazer acontecer. E eu não sabia nem quando é que ia, né? De certa forma, eu entendi o que é que a gente tinha vendido, como é que ia funcionar a solução, mas entre tapas e beijos, como qualquer casamento, no final deu tudo certo. Teve um momento de briga, teve um momento de devolução de aliança, aí teve um momento de ir lá, chorar, pedir desculpa, o outro lado dizer também que errou, devolveu a aliança, e casou e deu tudo certo. Mas, assim, no que diz respeito para você, você falou de uma venda e falou de uma mancada. Mas, assim, se eu for pegar também o ensinamento de um gestor que marcou você para sempre, qual foi o ensinamento? Rapaz, eu tive vários, viu? Vamos lá. No banco, não, na mesa de operações do BNDES, eu tive um gestor, por sinal, faleceu de câncer, ainda como meu chefe, né? Câncer fatal que ele teve no cérebro. E ele dizia uma coisa muito interessante, assim, em relação à mesa de operações. Ele dizia o seguinte: desconfie quando você ganhar muito e não acredite quando você perder muito. Ele queria dizer o seguinte, nem queira ganhar muito, porque se você estiver ganhando muito, tem alguma coisa por trás que vai dar errado. Alguma coisa vai dar em merda para você lá na frente. E também não entre em negócio para você poder perder, para ter prejuízo, né? Isso parece meio óbvio, mas isso me fez, durante o tempo todo, sempre refletir o que era justo de ganhar e, às vezes, o que era justo de perder. Porque você tem o justo de ganhar e tem o justo de perder. Às vezes, você pode perder algo naquele momento para ganhar mais lá na frente. E aí eu volto a um dos dizeres, né, de um chefe que eu tive. Ele sempre dizia, quem tem como me pagar, não me deve nada. Dizer também, então, realmente, quem tem como lhe pagar, não lhe deve nada. Se você toma um prejuízo hoje, mas o cara tem como lhe pagar lá na frente, meu amigo, não tem problema nenhum. Que massa. Tem problema nenhum. Lá na frente você me paga. Então, essa
foi uma das coisas que eu aprendi também muito, né? Aproveitando, Romualdo, a sua posição bem forte, sua posição política bem forte sobre isso, e aí que acabou virando o tema da nossa conversa hoje, né? Comprar é o mesmo que dar um voto, ou votar em alguém, ou numa empresa, no vendedor. E aí eu queria muito explorar esse seu lado, que pelas nossas conversas, a gente sabe que você tem uma posição política muito forte, muito de esquerda, muito voltado e muito bem centrado, até pela sua formação acadêmica também, que você não chegou nem a falar sua formação acadêmica aqui, no que diz respeito a suas várias formações, suas lutas antigas. Depois, até quando eu fizer a pergunta, você faz e depois você entra na pergunta. Tá, até falando, até pela sua formação acadêmica, a gente sabe que tudo que você está falando, eu penso algo até que meu ex-chefe, um chefe meu disse. É fácil discordar do Romualdo, mas não é fácil argumentar como quando vai discordar com ele. O que ele fala, você pode discordar 100%, mas não vá com achismo porque ele está bem fundamentado. Então, é esse tipo de coisa por causa da sua formação, que é justamente isso. Você briga, discute, já discutiu mais. Hoje está bem mais calminho. Acho que a idade chegando, os cabelos ficando mais brancos. Então, né, as pauladas também que levou ao longo do conflito com o trabalho, também eu acho que também ajudou nessa questão. Mas vamos lá. Diga para mim, Romualdo, quando um cliente compra hoje, ele está dando um voto, ele está votando? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, como eu tinha dito antes, né? Você vende para a CPF, você vende para as pessoas. Tem que mostrar valor no que você vende e valor também em você. Porque você pode trabalhar com um ótimo produto, mas você não ter valor no que você está dizendo. Então, o cara também não vai acreditar no seu produto, né? Eu lembro de uma história de um amigo que trabalhava numa empresa e ele tinha um cliente grande aqui em Recife e vendia muito bem nesse cliente, era muito bem conceituado nesse cliente. Então, ele saiu para outra empresa e trabalhava com um fabricante diferente desse que ele trabalhava na antiga empresa. E ele foi nesse cliente, que ele tinha uma excelente relação. E ele chegou lá, né, explicou o produto dele e tudo mais, aí a gestora de TI falou para ele, olha, qual é o cara que eu acredito? Que está aqui na minha frente falando ou que falava pela outra empresa? Por quê? Porque pela outra empresa vendeu aquele produto para ela, referendou e tudo mais, ela acreditou e comprou. Agora, o que está na outra empresa, que é de outro fabricante, ele agora está dizendo que o produto dele agora é melhor do que aquele que ela comprou. Então, ela botou em dúvida a palavra dele. Qual é o cara que eu acredito? De antes ou de agora? Então, você quando trata desse aspecto aí, primeiro eu digo que sempre é assim, não adianta você ler um compêndio sobre vendas, não adianta você ler todos os livros, ler todas as palestras. E é engraçado que boa parte dos palestrantes há muito tempo que não vendem nada, só vendem palestras, né? Mas estão lá para vender isso mesmo. Então, é muito fácil você ver isso tudo e você achar que com isso você está pronto para vender. Né? E eu não acho que isso aí você vai estar pronto para vender. Você faz um curso de Solution Selling, o cara vem com umas técnicas que, ok, você consegue adaptar aqui. Mas aqui são técnicas americanas, funcionam para o mercado americano. Então, quando eu tenho que dizer para alguém do sul do país, olha, pertinho aqui no sul, que às vezes eu não vou conseguir fechar uma agenda de reunião na semana toda, e muitos clientes eu vou ter que chegar lá de supetão e levar, às vezes, chá de cadeira de 2, 3 horas para ser atendido, é muito mais fácil do que eu passar o dia tentando ligar para ele para agendar uma reunião. E, às vezes, quem está lá no sul não entende isso. Acha que isso é preguiça sua, isso é conversa sua. Mas a gente sabe, no dia a dia, que funciona assim. Você pode agendar a reunião, chegar no dia lá, é comum, às vezes, o cara esquecer. Agendei contigo, foi... Cara, eu mandei um convite, está na sua agenda. Ih, bicho, vai dar não hoje. Então, você vai fazer o quê? Vai matar o cliente? Entendeu? Então, é comum aqui no Nordeste, no Norte, você ter muito esse tipo de situação. Falta de profissionalismo? Não sei, mas é assim que o cara vem. É assim que o cara ali recebe. Então, essa questão de empatia com o CPF, ela é muito grande, tem que ter. E aí você,
quando vende, eu também sempre digo o seguinte, cara, você trabalha mais para o cliente do que para a empresa que lhe paga o salário. Por quê? O cliente vai ser seu, eu digo seu no sentido de lhe atender e lhe receber sempre. A empresa você pode não ter aquele emprego sempre, né? Então, cabe a você sempre defender o interesse do cliente, mas não desrespeitar a empresa. Ou seja, se o seu cliente quer um produto ou quer algo que a sua empresa vende, mesmo que não seja aquilo que você queira vender para o cliente, você tem que respeitar o interesse dele. E não tentar convencer ele do contrário, e não tentar enfiar para ele um produto que não é necessário para ele, porque simplesmente é aquilo que a empresa quer vender. Certo? Porque você vai perder, em algum momento, esse voto de confiança que ele dá a você. Né? Então você perde, meu amigo. Você vai chegar num momento tal que aquele cliente ele não vai mais acreditar no que você disse, porque você já fez ele passar por aqui. Entendeu? Então, eu acho que sim, vender é uma questão de confiança. Você, quando vai comprar alguma coisa, você espera que alguém confie. Ninguém acredita naquela vendedora que chega gordinha lá na loja, ela bota aquela calça e transforma o quadril dela em 5, bota ela com 6 barrigas, tão apertada que está a roupa, e a vendedora diz, está ótima em você, meu filho. É só ela se olhar no espelho que ela vai ver que aquilo ali não combina com ela. Entendeu? Agora, também pode ser que a vendedora diga, olha, essa não ficou boa não, viu? E ela não gosta, se abusa. Não sei, mas aí é que tá. Qual é o ponto que é melhor você fazer? Com certeza é você chegar e jogar sincero, você ganhar a confiança do cliente. Entendeu? Então, eu sempre penso isso, que vender aqui, pelo menos a nível de Brasil, principalmente no Nordeste, é você ganhar a confiança do cliente. É você ser parceiro do cliente. Né? É você trabalhar junto com o cliente. Vender não é você simplesmente chegar lá e colocar para o cliente ou convencer ele a comprar um produto teu que está no estoque, a comprar um produto teu que é o lançamento, a comprar um produto mais caro. Entendeu? Não é esse o caminho de vender. Entendi. Ô, Modo, então, quando se fala, então, o que devemos entender, que eu acredito que é o que você está falando, é que quando a empresa pede para você ter relacionamento no cliente, é que você tem um relacionamento que gere esse tipo de rapport, né? Que é a confiança que ele vai ter em você, né? De poder lhe receber, de acreditar no que você fala, né? Então, quando o cliente está comprando, ele compra porque acredita no que você, como vendedor, você passa a ser o consultor pessoal daquele cliente. Né? Isso. Cabe a você, eu acho, sempre tentar levar uma alternativa, né? Uma solução, se gosta que se use essa palavra, àquele problema que o cliente tem. Ou, às vezes, ele não tem nenhum problema, ele precisa fazer uma melhora, ele precisa estar preparado. Um exemplo claro. Imagine que você chegou no seu cliente antes dessa pandemia e falou para ele que ele tinha que investir em acesso remoto. Que era interessante, tudo, porque era um percurso. Aí o cara olha assim e diz para tudo. Rinaldo, eu tenho 60 pessoas aqui no escritório. Todo mundo vem todo dia para cá. Para que eu vou querer acesso remoto, Rinaldo? Você vai dizer o quê um cara desse há 4 meses atrás? Mas olha, em viagem. Rinaldo, ninguém viaja aqui, nem eu viajo a trabalho. É tudo aqui dentro, Rinaldo. Para que eu vou querer acesso remoto? Aí você vai dizer pro cara, não, porque pode vir uma pandemia. Por favor, né? Agora tem o outro lado também, né? Depois que acontece a pandemia, ele vai se lembrar logo de quem falou antes. Você ganhou ponto porque falou antes. Entendeu? Mas veja, uma coisa é isso que eu estou dizendo. Você tem que apresentar ao cliente soluções alternativas, mas você não vai criar um caso com o cara, criar uma história para dizer a ele que acesso remoto para ele é primordial naquele momento. Quando ele já disse que todo mundo trabalha ali dentro daquela merda, daquele escritório que não sai dali para nada. Só para almoçar e para ir embora. Ou seja, você tem que apresentar o portfólio da empresa como um todo, mas não enfiar a goela abaixo para ele comprar todo o tempo. Exato. Você pode chegar para o cara e dizer, olha, a gente tem aqui uma solução, pode não ser o momento, pode não ser a cultura ainda da empresa, mas que está vindo no mercado, é o acesso remoto. Deixa eu lhe explicar. Pronto.
Entendeu? Entendi. Agora, você não vai chegar para vender para o cara que, ó, quero que você compre isso, cara, acesso remoto, isso é o futuro, isso aqui vai longe para você. O cara, irmão, para que isso? Tu me explicou, agora o que é que eu vou fazer com isso aqui dentro? Entendi. Aí o cara começa a perder confiança. Agora, você tem a obrigação de levar a tecnologia para o cliente, de levar novidades para o cliente, de apresentar o que é melhor para ele, qual é a tendência de mercado, o que é que está acontecendo, é isso aí que você tem que fazer. Entendeu? Isso aí é obrigação de quem está na área. Romualdo, você acredita que as implicações sociais, ambientais e políticas, elas estão convergindo para que as empresas exijam maior comprometimento daquelas que elas estão comprando com esses fatores externos? Por exemplo, comprar de uma empresa que agride o meio ambiente ou aquela que se preserva o meio ambiente. Comprar de uma empresa que se preocupa agora com pessoas e que tem um trabalho social interessante. Você acha que esses fatores externos e esses engajamentos sociais, esses engajamentos políticos e essas implicações ambientais, elas estão contribuindo também para criar um perfil de comprador votante no produto daquela empresa? Sim ou não? Linaldo, sim. Agora, no Brasil, a gente engatinha ainda muito nisso, né? Aqui, eu acho que o fator preço, ele ainda é muito primordial em qualquer aquisição que você vai fazer. E, às vezes, a gente usa muito o discurso, mas faz pouco a prática. Então, a gente mesmo, quando vai comprar, a gente como cliente, a gente não tem uma preocupação dessa. Né? Então, é complicado quando você não tem essa preocupação, exigir que seu cliente, ou esperar que seu cliente tenha. Porque, de novo, é um CPF, cara. É um CPF. Pode ser até que empresas multinacionais, elas tenham isso aí mais, como é que eu posso dizer, mais dentro delas. Da cultura delas. E tem uma cultura de fora, né? Então, a gente vê aí que o país passa por algumas exigências, passa por alguns temores devido à questão do desmatamento que a gente tem. Então, isso aí já tem um público lá fora, a nível de primeiro mundo, que ele pensa nisso. Mas se você vai vender, por exemplo, para um país africano, ele não vai estar preocupado que você desmatou 10 metros, ou você desmatou 100 metros de mata. Ele não vai estar preocupado se você, de repente, empregou criança ou não. Algumas coisas na lei até que já existem. A gente tem alguns casos clássicos, né? Em empresas americanas, a Nike, por exemplo, crianças faziam bola no Afeganistão para a Nike. Né? Na Índia, no Paquistão, né? Faziam bola para a Nike. Teve que vir matéria, documentário, para ela poder se tocar e parar de fazer isso. Entendi. Certo? A Zara fazia roupa com trabalho escravo, cara. Roupa com trabalho escravo na África, para fazer roupa para Zara. Entendeu? Então, mas em nenhum momento você, quando vai na Zara comprar uma roupa, você vê um documentário no dia e está no outro dia comprando roupa na Zara. Tá entendendo? Então, isso falta muito na gente. Então, como não tem na gente, é difícil de esperar que tenha na outra ponta. Agora, eu acho que a gente já evoluiu muito nisso, né? As empresas, os empregadores, eles hoje em dia externam uma preocupação sobre isso. Né? Eles colocam uma preocupação sobre isso. Você hoje em dia já não tem, vamos supor, a questão trabalhista mesmo, né? Em uma época a gente teve muita gente com trabalho escravo. Quem trabalhava em banco, eu era de uma época em quem trabalhava em banco, saía do banco e ia botar isso na justiça, porque não recebia hora extra, não recebia refeição, não recebia transporte, saía de 10, 11 horas da noite e o banco não pagava, porque achava que não tinha que pagar. Hoje em dia isso não acontece dentro de banco mais. Hoje em dia o bancário é uma das funções que ele tem mais direitos, né, em relação ao grande massa dos trabalhadores. Então, isso aí eu vejo como é um princípio que tem que primeiro a gente mudar. Entendeu? A gente tem que primeiro mudar. Eu lembro uma vez de um texto que eu li, onde tinha um quebra-cabeça, né? E de um lado do quebra-cabeça era um mapa mundo.
E era uma complicação danada para montar o mapa-mundo, danado, tudo muito pequenininho, e demorava. Aí veio uma garotinha e disse assim: gente, do outro lado é mais fácil de montar. Quando você virava do outro lado, era um boneco do corpo humano, bem simples. E aí era justamente, ficava a máxima, né? Era que bastava você endireitar o homem, que você endireitava o mundo. Entendi. Tá entendendo? Então, eu acho que o que falta é isso. Enquanto a gente não se cobrar como ser humano, como pessoa mesmo, não tem moral para cobrar dos outros. Todo mundo vai usar uma bola da Nike, comprar a bola da Nike, vai usar chuteira, todo mundo usa a roupa da Zara, né? Eles já fizeram isso, não fazem mais. Mas, por exemplo, todo mundo adora ter um iPhone. E aquilo é produzido em condições, pela mãe de guarda, paupérrimas. Entendeu? É super exploração na China para o trabalhador que faz aquilo. É super explorar. E ninguém deixa de comprar o seu iPhone. Aí você vai entrar naquele cara, esse cara é um saco, pô. Esse cara é um neoecologista, entendeu? Esse cara entendeu? É um saco, velho. Não dá para falar com esse cara. Lá vem esse cara todo corretinho. Realmente é assim. Entendi. Entendeu? Que as coisas, infelizmente, que acontecem. Tem um documentário até sobre Bill Gates, que as pessoas falam muito para ver, e tudo mais eu vi, realmente muito interessante, só tem um fato. Ele é quem produz o documentário. Então o documentário não fala mal dele em momento nenhum. Só falta dizer que ele é Jesus Cristo, cara. Mostra ele primeiro como um cara super inteligente, que ele é, realmente, né? Mas mostra ele como uma divindade e agora como o maior benfeitor da Terra, que realmente está gastando muito dinheiro por isso. Mas conta a história dele na Microsoft, mas olha assim, cadê o defeito desse cara? Cadê os podres desse cara? Não tem. Aí eu fui olhar, quando eu fui ver o documentário é produzido por ele. E aí tem um monte de gente que indica. Eu já participei de palestras, em eventos que o cara indica, olha, veja o documentário do Bill Gates, tá certo, eu já vi, entendeu? Então, como é que é? Eu vou ficar admirado só pela obra do cara, já que está falando da vida dele, e o cara, de fato, é um cara de carne e osso, como eu e como você, vai no banheiro, entendeu? Pega a chuva e tudo. É verdade. E assim como todos os outros, tem seus defeitos, errou, porque é um vendedor também, né? Apesar de ser um mega milionário, ele é um vendedor, ele errou como nós erramos, ele cometeu alguns erros, só que os erros que ele comete, a proporção de consequência é maior do que eu e você, porque a gente não está nos holofotes como ele está, né? Então a mesma coisa é o documentário sobre o Facebook, quando a gente vê a história do Mark Zuckerberg com o brasileiro, essa parte toda. Então a gente vê que eles cometem erros, mas uma coisa a gente não pode negar é que o lado assim, de visionário, o lado deles de arrojado, de ambiciosos, de corajosos, daquele jogador que arrisca tudo, é muito aflorado nesses homens, né? Então, mas tudo bem. Me diga o seguinte, você falou muito em gerar confiança com o cliente, passar aquela confiança que o cliente ele receba, independente da empresa que você trabalha. Vale muito também destacar aquele ponto daquele exemplo negativo que você falou, de um vendedor que foi lá vender uma coisa, vendeu para aquela empresa e depois ele muda de CNPJ e vai naquela empresa para dizer que aquilo que ele vendeu é inferior ao produto que ele estava apresentando agora, ou seja, não tem confiança. Não gera confiança e aí o cliente pergunta logo, sim, mas eu vou acreditar em qual? O que me vendeu ou o que está falando agora, né? E isso seria cômico se não fosse trágico, como nós costumamos dizer. Mas me diga o seguinte, o relacionamento somente, ele basta para a venda constante? Ou você acredita também que a capacitação, por menor que seja, técnica, mas de discurso, de conhecimento, não contribui para que você deixe de ser apenas o vendedor do cafezinho para o cliente e passe a ser aquele consultor universitário que se consulta no programa Jogo do Milhão, né? Show do Milhão, sei lá. E o universitário, aquele universitário que o cara diz assim, rapaz, eu tô com dúvida sobre isso aqui, vou ligar para fulano, porque fulano sabe de tudo, que é o vendedor dele. Você não acha que a capacitação também não contribui, não? Veja só, Naldo, conta e muito. Mas é como eu digo a você, eu me lembro o seguinte, como você lembrou aí, eu também sou formado em História, né? E Recife é uma cidade formada por mascates, né?
E o mascate era o cara que ia de cidade em cidade, com um monte de produtos, né, ofertando de porta em porta. Hoje em dia a gente chama muito de prestamista, né? Porque vende a prestação. Vai lá na senhora lá e vende. Geralmente, antigamente, ele ia nas casas, de modo geral, nas cidades. Hoje em dia, o prestamista é mais um cara que se digna subúrbio, né? Que se dirige àqueles locais mais distantes, mais afastados, as pessoas não têm crédito e compram na palavra. Ainda tem muito isso. Certo? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, hoje em dia, dentro das empresas, principalmente na nossa área de tecnologia, a gente é um mascate. A gente tem um grupo de produtos enorme. Então, todo dia você recebe feedbacks diferentes. Então, principalmente os produtos da área de tecnologia, eles mudam muito rapidamente. Então, imagine que você vai se especializar em 10, 15 produtos, cara. Você não faz mais nada da sua vida. E não vai vender, vai virar técnico. Por isso que eu digo, você tem que ter um discurso dos 10, 15 minutos. Se o cara liga para você tudo isso, ótimo. Você vai resolver. Puxa lá, arranca pela orelha Joãozinho, que é o técnico. Conversa com esse cara aqui, eu vou ficar na extensão mediando aí, ouvindo a conversa e mediando a conversa. E aí você vai ajudar o cara. Eu sempre acho assim, que um cliente satisfeito é um referencial positivo para você e para a empresa, é uma garantia de vendas futuras, certo? Então, aquele cara, enquanto ele puder comprar, quanto mais ele comprar de você, mais ele vai comprar lá na frente, certo? Às vezes, um problema maior está em você identificar a satisfação desse cliente, que não existe muito um trabalho das empresas, pelo menos no segmento da gente, de identificar isso, se esse cara está satisfeito ou não. E, às vezes, para você deixar um cliente satisfeito, você não precisa, às vezes, nem vender. Aí eu pergunto a você, é muito comum no meio da gente, em alguns meios comerciais, até de uma maneira geral, mas na área de tecnologia é muito comum, você fazer grandes eventos, você fazer almoço, convidar o cara para comer num restaurante bom, isso e aquilo. Isso é o que o cara espera de você. Entendi. Ele está ali já prontinho, esperando quando é que tem o próximo ralabofe para ele. Entendi. Ele não quer nem saber qual é o tema, mas é no restaurante e tal, é na churrascaria, eu vou, velho. Não quer nem saber, eu já vi cara de chegar em evento desses com a mulher dele. Era o gerente aí e disse, cara, eu trouxe minha mulher, porque ela queria sair, eu vim pra cá, e aí, ela pode entrar? Senão eu não vou entrar, não. Não pode. A mulher do cara tava lá no meio, cheio de gente, pode ter, e ela lá, pra comer na churrascaria com o cara, porque ia ser de lagosta. Entendeu? Então, esse cara tá ali para prestar atenção naquilo ou tá para pegar o ralabofe lá? Ralabofe, Romualdo? Tá lá para pegar o rango, né? Entendeu? Então, esse tipo de cliente, ele não vai te comprar naquilo ali. Então, isso é o que se faz tradicional. E o que não se faz de diferente? Eu li um livro um tempo desse, falando da Disney, e falando do encantamento que a Disney provoca no cliente. E, cara, tem coisas assim que são simples, mas de você dizer assim, caramba, do tipo, a criança vem com sorvete, aí vai correr para ver o Mickey, ou abraçar, e o sorvete cai no chão. Aí ela começa a chorar. Aí um daqueles lá, ajudantes do Mickey, vê, vai lá, pega um sorvete e entrega ela de outro. Sem pagar nada. Entendi. Entendeu? Sem pagar nada. Então, tem histórias assim de atendimento ao cliente da Disney que você, caracas, certo? Então, essa experiência com o cliente satisfeito, ela tem que ser primordial para o vendedor e para a empresa. Agora, como deixar esse cara satisfeito? Eu tenho 1 milhão de formas de fazer e as empresas não fazem. Entendi. 1 milhão de formas. O aniversário do cara, manda um bolo para ele, uma tortazinha simples, com os salgados, no ambiente de trabalho dele. O aniversário da mulher do cara, conversa com o cara, manda um buquê de rosas para ela, dizendo que ele falou hoje no aniversário dela, na reunião que tiveram com o cliente e tudo mais, e ele disse que estava feliz porque era o aniversário dela. Sabe? Então tem assim 1 milhão de formas diferentes que eu posso imaginar, você pode, qualquer um pode, e você vai
trazer um prazer maior para esse cliente, vai trazer ele mais perto de você, vai mostrar para ele que você não vê ele apenas como um número a ele fazer, né? Então, por isso que eu digo, um cliente satisfeito, você pode até levar um prejuízo hoje, mas amanhã esse prejuízo é retirado e você passa a lucrar com esse cliente. Entendi. Isso é verdade. Então, esse cliente satisfeito, ele vai lhe render muito ainda. Com certeza. Mumu, partindo para as generalidades, você está falando muito documentário, livro, se você pudesse indicar 3 filmes ou séries na área de negócios, de vendas, você tinha algum de mente para indicar para quem está ouvindo, assistindo? Esse documentário que eu assisti, que foi o que ganhou o Oscar do ano passado, tem no Netflix, né, que é A Fábrica, e é surreal. É surreal, cara. O cara tem que ver para acreditar que aquilo é assim. Basicamente, é a história de uma empresa chinesa, né? É uma empresa da China, e eles compram uma fábrica nos Estados Unidos. Eles compram essa fábrica. E eles são uma grande empresa na China, eu acho que na área de pneu, alguma coisa assim. E aí eles remodelam a fábrica e começam a implementar o modelo de trabalho da China numa fábrica americana. Meu amigo, é um desenrolar de coisas que chega a um ponto onde, basicamente, você fica claro o modelo de trabalho de um e o modelo de trabalho de outro. Mas não é só o modelo de trabalho, é a cultura de trabalho de um lado e a cultura do trabalho do outro. Você enxerga aquilo ali e diz, caramba, isso não é possível ser assim. Chega ao incrível, que eu acho mais, né, dando um pouco de spoiler, você tem uma consultoria americana que ensina aos chineses como eles vão fazer para o sindicato americano não atrapalhar o negócio da fábrica. Porque o chinês não sabe o que é isso, sindicato, que danado é isso. Então, eles contratam uma consultoria que ela monta uma estratégia para atrapalhar a entrada do sindicato na fábrica chinesa. Então, assim, sabe, você observa assim e diz, são mundos muito diferentes, muito distintos mesmo. Então, E aí, o mais engraçado de tudo é que tem um outro mini documentário no Netflix com os produtores, que é nada mais, nada menos do que Barack Obama e Michelle Obama. Né? Então, inclusive, o Barack Obama, até Como é o nome do documentário? Eu acho que é A Fábrica, alguma coisa A Fábrica. Você está lá no Netflix, A Fábrica, você vê, é para você começar e não parar mais. Então, é um documentário, ele mostra muito a realidade. Aí tem uma parte que é com o Barack Obama. Não, é porque depois dele, você tem um outro pequenininho, de 15 minutos, que é uma conversa do Barack Obama e da Michelle Obama, que foram os idealizadores do projeto, com o diretor e a diretora, que são 2 velhinhos casados. Entendeu? Então, eles comentando sobre o filme. Entendi. Né? Então, é algo que eu achei muito interessante, né? Muito, muito interessante mesmo, né? De você poder ter uma dimensão daquilo ali. Né? E ele vai mostrando merecidamente, ganhou o Oscar de documentário ano passado, e a forma como eu tenho desenrolado as coisas para você entender bem e você se percebendo em pequenos detalhes como a cultura muda tanto de um ambiente para o outro, de um local para o outro. Entendeu? Então, por exemplo, fazendo uma analogia, você ser vendedor na China provavelmente não é o mesmo que ser vendedor no Brasil, não é o mesmo que ser vendedor nos Estados Unidos ou na Europa. Então, às vezes, você pode ser um excelente vendedor, você conhecer todas as técnicas, mas você vai para uma empresa que você pode não se adaptar ao produto, você pode não se adaptar à cultura, você pode não se adaptar às pessoas. Então, tem um conjunto de elementos que faz com que, de repente, você, caramba, eu vendia milhões, aqui eu não vendo nem milhares. Entendi. Você está entendendo? Então, nesse documentário fica muito claro isso. Entendi. Muito claro isso. Né? Então, é uma coisa que eu já indiquei até para muita gente, eu acho o documentário A Fábrica, muito né? interessante. Tem esse aí, tem uma série que eu ainda não vi toda, só vi uma parte, eu não lembro o nome agora, né? Mas é sobre uma negra nos
Estados Unidos, que resolve fazer produtos para cabelos de negras, e é uma história baseada em história verídica, né? Entendeu? Então é bem interessante. E o filme que eu gosto muitas vezes de indicar é a história do McDonald's. Fome de poder. Porque... Fome de poder. Isso. Eu gosto de indicar porque é o seguinte, mostra ali o sucesso do pilantra. O cara que não criou nada, o cara que não inventou nada e que roubou de quem fez isso. Entendeu? E que roubou de quem fez isso. Mostra ali o sucesso do pilantra. Tem muita gente que se admira o cara. Diz, como eu vou admirar o pilantra, cara? Se fosse tu roubado, ali você tem uma prova clara de confiança de um lado e quebra de confiança do outro. Ali é claro, é o sucesso do pilantra, do picareta, do mau caráter. Entendeu? É um sucesso claro de uma pessoa dessa. Né? Me incomodou muito ver o filme e saber que o McDonald's é originário daquilo. Até o nome das pessoas ele roubou, velho. Até o nome ele roubou. Caramba, ele não assisti o filme ainda. Não, mas o cara teve o tino comercial. Que tino comercial, amigo? Ele viu um negócio que era da área dele, do tipo assim, como é que eu nunca imaginei fazer isso? Porque você era burro, velho. Você é pilantra. Não, mas o cara é esperto. Aí vem de novo, Linão. Basta ter um otário e ter um esperto que ele rouba. Porque se eu admiro aquele cara, eu vou admirar qualquer um certinho na rua. Entendi. Entendeu? Então, um cara daquele eu não admiro. Entendi. Certo? Pra mim, ali é um pilantra. Tem muito filme aí, Lobo de Wall Street e tudo, que são de pilantras que venceram na vida, né? Mas são pilantras. São cretinos. São cretinos. Eu não posso idealizar isso, achar isso bonito. Entendeu? Então eu não acho. Se eu estiver em algum lugar e o cara, eu já fui em palestra, que o cara botou lá o Lobo de Wall Street como exemplo. A vontade de dar, levantar e dar uma lição de moral no cara. Amigo, então o modelo de vida de Cazuza também deve ser seguido, né? Como assim? Se drogar, pegar AIDS até morrer. E a obra do cara é uma coisa do Cazuza, o modelo de vida dele é outra. Então é bem diferente uma coisa da outra. Então, esse tipo digamos assim, de apologia eu não faço. Eu não concordo. Ah, não, mas a grana do cara, que grana, bicho? Ele roubava os votos. Foi preso por isso. Né? Foi preso por isso. É pilantra. Tá. Então vamos sair desse lado aí. Já indicou os filmes. E agora vamos para uma sessão que eu batizei de ping-pong, mas já eu vou botar essa tabelinha, né? Que eu coloco duas opções, ou coloco para você resumir algo em uma palavra e você responde de forma rápida, certo? Vou colocar, eu caprichei no seu aqui hoje, viu? Vamos embora. Primeiro, Beatles ou Rolling Stones? Cara, isso é difícil, viu? Isso é difícil, mas eu ainda fico com Rolling Stones. Eita, Rolling Stones. As músicas do Beatles, se eu tivesse que escolher, assim, eu ia gostar mais, certo? Conjunto das músicas mais, mas as poucas dos Rolling Stones que eu gosto, elas são melhores, são mais, entendeu? Mais dançantes, são mais... Entendeu? Tem o Jagger na parada, então tem aquele jeito Jagger de ser, então eu prefiro os Stones. Ayrton Senna ou Nelson Piquet? Cara, você sabe que eu sou chato, né? Então, né, eu sou chato, eu nunca gostei do Senna, nunca gostei do Senna. Admiro a força de vontade que ele tinha e tudo, mas aquele bom mocismo dele era irritante. É aquela mesma história. É o cara que, sabe, parece perfeito, aí você nunca consegue ver embaixo do tapete. Né? Então, eu sempre preferi o Piquet, né? Sempre preferi, sempre torci pelo Piquet. Primeiro porque ele é chato, como eu sou chato. Né? Uma amiga minha que trabalhou com ele na empresa que ele tinha, que ele ainda tem, né, de rastreamento, e ela disse que lixa, papel de embrulhar prego ainda é liso para ele, né? Porque grosso é pouco que ele é. Então, eu prefiro mais o Piquet, eu sempre achei ele mais autêntico,
né? Ele nunca, também não veio de família abastada, ao contrário, era um cara bem simplório, né? Para poder chegar onde chegou. Eu prefiro ser ele do que eu ser. MPB ou sertanejo, Romualdo? Pô, essa é fácil, Lito. Eu odeio sertanejo. Odeio sertanejo. E cada vez que eu ouço alguma coisa desses caras, eu odeio mais ainda. Uma live lá do Bruno e Marrone, cara bêbado, numa live, né? Sábado de tarde, de noite, cara bêbado, ainda fazendo apologia ao Bolsonaro, tudo bem, né? Aí você tem o outro lá, o Gustavo Lima, sai para pescar com o outro, quebrando a quarentena. E aí ainda vai e solta o seguinte: eu tenho 100 milhões de seguidores nas redes sociais. Falem o que quiser de mim, eles vão continuar gostando de mim. Então, esse tipo de gente, primeiro é isso, e segundo, música que não tem música. Então, essas pessoas que, né, não conseguem se portar, não conseguem, né, simplesmente chegam e dizem, não, a minha função é divertir o povo. Não, amigo. Não é. Você não acredita que ninguém pode desassociar o que faz daquilo que é? Você acha que tem que estar alinhado? Você está no meio, você é resultado daquilo. Então, é o seguinte, se você tem um público, e esse público passa, hoje em dia, por um momento difícil de necessidade, não, vou organizar uma live, vou ganhar não sei quantos milhões, vou vender cerveja dentro do meio da live e tudo mais, né? E vou ganhar dinheiro desses peixes que estão em casa. Sabe? Então, você tem que, de alguma forma, eu acho que você tem que devolver para as pessoas aquilo que você recebe delas. E você pode devolver de várias formas. Vou fazer caridade, ok, é uma forma também de você fazer, né? Agora, você não pode simplesmente esquecer do que você é e do que você pode representar para aquelas pessoas. Então, se posicionar politicamente, se posicionar, digamos, por exemplo, no momento desse, em defesa, né, de um isolamento, em defesa disso, é o mínimo que você pode esperar de um cara desse. E não ele dizer que faz o que quer, que ninguém tem nada a ver com isso, e que os seguidores dele estão aí para apoiar ele, isso é o que interessa. Então, já não gosto da música, e ainda menos das pessoas. Entendeu? Não vejo nenhum deles, sem exceção, nenhum mesmo, desses aí, diga assim, um estilo do Chico Buarque, um Caetano Veloso, um Alceu Valença, entendeu? Pessoas que têm um apego à cultura, que têm um apego à história, sabe? Não, eu vejo mais esses caras preocupados em comprar um carrão todo ano, vejo mais esses caras preocupados em ter o avião dele para cima e para baixo, né? E fugindo de polêmica, certo? A polêmica é se ele tem 2 ou 3 mulheres, né? Se for um cara. Então, eu vejo muito isso aí. Isso, então, para mim, não é um papel. Então, MPB fácil. Fácil. E tem mais, nem MPB qualquer uma, até aquelas bem brega, Valdir Soriano, Daí José, pô, são mais esses aí, entendeu? Temar Dutra, fácil. Madonna ou Michael Jackson? Cara, eu prefiro o Michael Jackson, viu? Nada a ver com a vida pessoal dele, de pedófilo e tudo mais, porque, como eu disse, uma coisa é a obra, outra coisa é a pessoa, mas eu prefiro ele, eu acho que é realmente o rei do pop. Né? Ele soube usar a imagem como ninguém, ele soube usar a voz como ninguém, né? Ele soube criar um culto à pessoa dele, como poucos, né? Mas é exatamente, sim, por isso tudo que eu acho que ele é o rei do pop, realmente. Agora, de novo, a obra do cara é uma coisa, a pessoa é outra. Idem para a Madonna. A obra é uma coisa, a pessoa é outra. Apesar que a Madonna se envolve muito em causas sociais, se envolve muito em questões mais delicadas. No palco, você vê o show, era Michael Jackson. Sim, se eu tivesse que ver, tivesse os dois, a opção de ir a um ou outro, eu ia ao dele. Melhor lugar do Brasil, Romualdo? Cara, eu adoro onde eu moro, mas para mim a melhor cidade do Brasil, eu não conheço tantas assim, é João Pessoa. É? João Pessoa é a capital, que é a cidade do interior.
Entendeu? Tranquilo Então, demais, né? eu acho um lugar encantador. Encantador. Tenho uma filha que mora lá, né? Que adora lá, brinco muito com ela. Mas, assim, eu não deixo de reconhecer que é um lugar encantador. Eu digo sempre que é um lugar que você pode pensar em se aposentar até. Entendi. É muito gostoso mesmo, João Pessoa. Já fui lá, muito gostoso. Você se hospeda, é tranquilo. Você sai na rua, é tranquilo. É lugar para você ficar de férias e botar o pezinho para cima assim e ficar na rede mesmo. Descansar, descansar, Boa descansar. praia, tem boas praias, tem um bom custo. Então, é muito legal. Romualdo, país que você moraria fora do Brasil? Cara, lugar fora do Brasil. Eu acho que o Uruguai, cara, é um lugar que eu penso em morar quando me aposentar. Uruguai. Não sai da América do Sul Uruguai. de jeito nenhum, né? Não, até porque assim, é muito próximo ao Brasil, até, apesar que aqui para o Nordeste é bem distante, mas é um país pequeno, com poucos habitantes, né? É um país, apesar que eu andei falando com um amigo que mora lá, e a violência lá andou até para o nível deles, andou aumentando, mas é um lugar assim que muito me agrada, entendeu? Não tem muita badalação, né? Você tem ideia, acho que são 3 milhões de habitantes, pô, é menos habitantes que Pernambuco, É verdade. entendeu? Território do Uruguai. Então é um lugar que me agrada, eu gosto. Entendi. Me diga o seguinte, Romualdo. Rock ou pop? Cara, rock, Rock. rock. Zico ou Rock. Maradona? Hã? Zico ou Maradona? Maradona. Eita, golzinho de mão. Não coloquei o Pelé porque Pelé a gente não viu. Não, aí era Pelé. Pelé e É como Maradona. diz, Se for Pelé e Pelé. Maradona. Hã? Se for Pelé e Maradona. Pelé. Se for Zico e Pelé. Maradona. Maradona. Entendi. Vamos lá. Maradona. É como diz o Trajano, o Juca que foi que diga que diz. Um negão na parada não tem pra ninguém, velho. É. Então vamos lá. Se você disse que é rock, então lá vai. J Quest ou Skank? Rapaz, eu prefiro o Skank, viu? Eu Vamos lá prefiro o também. Skank. Eu acho que eles são um trabalho mais consistente, de mais tempo. O Jota Quest ficou muito. Parou muito mesmo. Rita Lee ou Pete? Rita Lee. Ah, Rita Lee. Engenheiros do Havaí ou Paralamas do Sucesso? Caramba. Difícil essa, viu? Mas eu vou ficar com o Paralamas, que eu acompanho há muito tempo já. Barão Vermelho ou Titãs? Barão. Sem sombra de dúvida. Mesmo depois da saída do Cazuza, é o Barão. Barão é uma banda. Agora eu vou para bem longe e um para bem perto. Raul Seixas ou Nando Reis? Raul, cara. Raul, ele tem uma vida típica de roqueiro, entendeu? E fez coisas que ninguém nunca vai fazer igual, eu acho, nesse país. Ninguém nunca vai fazer, cara. Vamos lá. Raul. U2 ou Led Zeppelin? Caramba, aí é sacanagem. é assim, cara. Como obra toda, eu acho o YouTube melhor banda, entendeu? Mas a pegada roqueira do LED, os riffs de guitarra, as coisas que eles fizeram numa época assim que ainda hoje em dia eu acho que é o LED. Eu fico com o LED. O LED. Ok. Vamos agora tá indo, vou voltar pro futebol agora de novo. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Campeão brasileiro. Oi? Eu acho o Messi arte, mais arte. Ok. Campeão brasileiro de 1987. É o esporte. Melhor time do esporte de todos os tempos. Cara, pra mim, dos que eu vi jogar, não é nem o de 87, nem o de 2008. É o time que tinha Juninho,
Leonardo, eu não me lembro que Chiquinho, Chiquinho, Juninho, Leonardo. Então, aquele time, eu lembro que ele no brasileiro, era um brasileiro meio estranho, né? Que é engraçado até, porque era um brasileiro assim, que do primeiro ao oitavo, não, do primeiro ao oitavo se classificava, aí vinham 6 da Série B e 2 da Série C, uma coisa assim. E o Sport terminou em segundo na primeira fase. Primeiro foi o Cruzeiro. E aí ele pegou, nessa primeira fase, ele pegou o Remo. E na segunda fase ele pegou o Grêmio, cara. Naquele ano o Grêmio parece que foi campeão, chegou perto. Apesar que não tinha ido muito bem na primeira fase. E aí ele foi eliminado. Mas foi o melhor time que eu vi jogar. Eu fui pro jogo do Sport que ele enfiou 5-0 no São Paulo aqui na ilha. Cara, o time do São Paulo perdido dentro do campo. E não é à toa que você viu aí que depois Juninho virou o que virou, né? Nível de Vasco. Chiquinho ainda jogou muita bola no Sport, foi pro Vitória, jogou muita bola. Leonardo não se adaptou ao Palmeiras, mas voltou para cá, jogou muita bola ainda no Sport. E muita gente daquele time do Sport saiu, eu lembro direito assim, mas para mim foi o Sport com esses 3 aí que eu vi melhor jogar. beleza. Saí do futebol e vamos lá. Recife é a capital do Nordeste ou Malta? Cara, veja só, o pernambucano ele é muito barrista, né? Tanto que a gente diz aqui que a primeira revolução que teve no Brasil, onde se pedia a independência de Pernambuco, né? Que justamente é a Revolução de 1817, né? E a gente comemora como uma data marca de Pernambuco. E ali a gente já pedia a libertação dos escravos e tudo. Então, o pernambucano ele tem muito esse estigma de luta contra os holandeses, expulsão dos holandeses do Monte dos Guararapes. Depois você tem a Confederação do Equador com Frei Caneca. Inclusive, nessa Revolução de 1817, a gente terminou perdendo o estado de Alagoas, perdeu uma parte de Pernambuco para a Bahia. Então, foi o castigo que a coroa portuguesa deu para o estado, né? Então, assim, ele tem muito isso de ser barrista. Ele tem uma mania do pernambucano, né? De dizer que é sempre o maior, não é nem o melhor. Então eu tenho o maior teatro ao ar livre, eu tenho o maior São João do mundo, eu tenho o maior carnaval de rua do mundo, né? Eu digo sempre que é atrás como é que chama? O piolho do lado esquerdo da bunda do mosquito. Tá entendendo? Então, veja, são filigramas, né? Então, realmente, a gente tem a mania, inclusive no Recife Antigo, ali no meio do Marco Zero, você tem um painel no chão do Cícero Dias, que era um artista plástico pernambucano que morreu em Paris até, e ele diz assim, eu vi o mundo e ele nasceu em Recife. Alguma coisa assim. Então, isso aí já mostra a mania de grandeza que a gente tem. E aí não dá para ser diferente, e a gente tem que considerar uma capital do Nordeste. Agora, quem nos conhece e quem já teve a oportunidade de trabalhar conosco vai saber vai entender agora mesmo nesse ping-pong que eu vou fazer. Romualdo, que muqueca ou parrachachá? Cara, deixa eu posicionar aí. Eu atendi durante o tempo que a empresa que eu trabalhei, atendi na Bahia. E os amigos baianos, todos que a gente marcava para almoçar, levavam para almoçar no Quimbuqueca. Então, uma vez, 2, 3, eu sou pouco chato, até que eu disse, gente, vocês não tem outro restaurante nessa cidade, não? Vocês acham que quando eu vim para cá eu quero comer muqueca? Aí a gente começou a variar, entendeu? Mas, como comida, eu prefiro quimbuqueca. É muito gostosa, porque eu adoro peixe, né? Eu sou alérgico a camarão, a crustáceo, de maneira geral, mas eu adoro peixe. Então, com certeza, entre os dois, eu prefiro quimbuqueca. Agora, o problema é que não dá para comer todas as vezes que você vai em Salvador no quimbuqueca. Tá certo. Caramba, vou variar um pouco. É possível. E aí... imagino. Estamos finalizando agora. Eu quero que você diga Romualdo em uma palavra. Cara, em uma palavra, feliz. Eu me considero uma pessoa feliz. Com várias adversidades, com várias contradições, com vários problemas, com tudo, mas feliz. Porque eu sempre acho que a vida, a gente não pode viver só de alegria.
Não existe vida de rede social, né? Entendeu? Então, a vida da gente ela é feita de momentos bons, ruins, até porque você tem que comparar. Eu só posso saber sobre o momento bom se já tiver passado por um momento ruim. Entendi. Então, eu me digo que sou uma pessoa feliz. Realizado não. Feliz é uma coisa, realizado é outra. Feliz. Que maravilha. Mensagem final, Romualdo. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar em poucas palavras? Que eu acho que esse podcast vai ser o mais extenso de todos, esse episódio. Eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente está passando por um momento difícil no nosso país, em que você falou muito de posicionamento, se posicionar. Eu acho que o muro hoje não é mais lugar para ninguém no país que a gente vive. E chegou a hora também de você dar uma mensagem, seja motivacional, seja de posicionamento, para os vendedores, para aqueles que trabalham. Então, qual é a mensagem que você quer trazer para esses caçadores das vendas? Bora lá, para vendedor, que eu uso muito meio que como um mantra. Eu defendo o seguinte: você não deve estar seguindo livros, não deve estar seguindo manuais, não deve estar seguindo apresentações, palestras, essas coisas. Você vai ter muitas na vida, você deve ouvir, deve aprender o que é que está sendo dito, mas o que conta muito, na verdade, é a sua intuição. Então, a forma de você agir tem que ser baseado naquilo que você acredita, naquilo que você acha que tem que fazer. Não, eu vou fazer assim porque o manual disse isso, vou jogar tal palavra porque o manual disse que é bom. Não. Essa é a primeira coisa que eu sempre digo, pelo menos é o que eu sigo como área, né, na área de vendas. A segunda coisa é que, assim, você não deve nunca estar brigando pelo produto, não deve nunca estar brigando pela empresa. Você deve brigar pelo cliente, como eu já tinha dito, mas respeitando a empresa. Por que você tem que brigar pelo cliente? Porque é ele quem vai te garantir todas as vendas para a empresa daqui para frente. Então, você tem que sempre brigar pelo cliente, tem que criar empatia, tentar se colocar no lugar do cara. Né? E tem que brigar com ele, até brigar dentro da empresa. Mas mostrar à empresa que aquela briga vale a pena porque vai trazer benefícios para ela. Né? Eu não estou na empresa para defender o meu, estou na empresa para defender o dinheiro do acionista. Então, é básico isso. Mas brigue sempre pelo cliente. E a terceira coisa é sempre também, que uma coisa que eu aprendi muito, que eu vi, que não adianta você ganhar muito, porque depois você vai perder mais ainda. Então, faça sempre negócio justo. A famosa lei do ganha-ganha. Faça sempre algo justo, mostre que está sendo justo, né? Mesmo que o cliente não entenda aquilo como justo, mas você mostra. Você defende como justo. Entendi. Então, procure sempre fazer um negócio justo. Não quer dizer que você não possa ser muito bem remunerado numa oportunidade. Óbvio. Mas procure fazer sempre negócio justo. Justo para você e justo para o cliente. Porque quando você tira vantagem de uma posição, pode ter certeza que você, na outra vez, você vai perder aquela vantagem. Basicamente é isso. Entendi, que bom. Senhoras e senhores, está aí Romualdo Cartacho. Agradeço muito por esse período de conversa, a gente conversou bastante. Ok. E, rapaz, vai ter lenha para queimar. Eu sugiro que você não perca esse episódio por nada, porque, rapaz, foi muito bom mesmo. Romualdo, muito obrigado. E terminamos aqui esse episódio. Eu quero que você dê seu feedback, você que está assistindo ou escutando, dê seu feedback, mande comentários, não deixe de seguir o podcast Sonho de Vendedor no seu agregador preferido, não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e deixe seu comentário lá, porque a gente quer saber se foi bom, se foi ruim, se você gostou, se não gostou. Também combata com a posição do entrevistado, que ele também vai estar lá para combater com você também. Um abraço e até o próximo programa.